Bem-vindos ao Jovens em Foco. Eu sou Pedro Brasil, auxiliar administrativo aqui do ACSUAS. Hoje eu estou com Brenda, que também agora está aqui com a gente. Tudo bem, Brenda? Olá, gente, tudo bem? E com a nossa convidada especial, que é Franci Carla, assistente social aqui do CRAS. Tudo bem, Franci? Como é que você está? Tudo bem. E hoje a gente decidiu falar de um tema muito importante, que é racismo e preconceito no ambiente de trabalho. É um tema altamente importante na sociedade que a gente vive hoje. E eu queria começar aqui o nosso podcast com Franci perguntando para ela qual a importância da gente falar desse assunto hoje em dia, o porquê de ainda falarmos sobre racismo. Pedro, já começo te agradecendo, né, por essa oportunidade de estar aqui e de poder conversar sobre um assunto que todos nós consideramos tão importante nesse mês tão significativo. O mês de novembro é o mês que a gente fala sobre a consciência negra, né? Temos um dia especial, né, para falar sobre isso, e eu acredito que realmente atividades como essas precisam acontecer sempre, e não só no mês de novembro, não só uma vez no ano, porque realmente o assunto ele pede essa urgência de debates todos os dias. E eu acredito que a gente está aqui hoje para conversar sobre isso por uma coisa muito significativa, né? A gente precisa falar da consciência negra, primeiro porque a gente precisa valorizar, né? A gente precisa respeitar as diferenças, a gente precisa, né, ter esse respeito com a população negra, mas eu acho que o ponto mais crucial que me faz querer falar sobre esse assunto é por conta de uma coisa que a gente ainda não tem, que é a igualdade racial, né? Então, a igualdade racial é a forma como pessoas brancas e pessoas não brancas, elas são tratadas na sociedade, como elas acessam direitos, como os espaços que elas ocupam, os cargos em que elas estão, as funções que exercem, né? Como essas pessoas, brancas ou não brancas, elas estão sendo pensadas, visualizadas na sociedade. Então, como eu acredito que a gente ainda está distante, né, desse conceito de igualdade racial, ainda falta muito para a gente chegar nesse ponto. Então, todas as oportunidades que a gente puder falar sobre isso, problematizar isso, né, eu considero importante. Então, a participação hoje aqui nesse podcast, né, que vai chegar a muitos jovens aí, espero, para falar sobre isso. Da importância da consciência negra e do que a gente ainda precisa buscar alcançar. Exatamente, porque muitas pessoas acreditam e falam que o racismo não existe mais. Normalmente essa fala vem de pessoas que nunca sofreram racismo. Então, o primeiro passo, eu acho, para você entender qualquer dor é ter a empatia de se colocar no local do próximo, no lugar do próximo. Assim como casos de feminicídio que acontecem, assim como casos de preconceito relacionado à sua opção sexual, entendeu? Então, é algo que só quem passa realmente sabe, né? Eu acho importante você trazer isso, Pedro, porque a Djamila Ribeiro, né, filósofa, pensadora aí, nossa contemporânea, ela traz um termo, né, chamado lugar de fala. Né? E aí eu não vou adentrar muito nesse tema, mas essa palavrinha que alguns de nós possivelmente já ouviu, né? E é o que você falou. Algumas pessoas dizem que o racismo não existe mais, que somos todos iguais. Existe essa falsa crença, né, de que somos todos iguais. Eu discordo disso. Nós não somos todos iguais e tá tudo bem. E que bom que a gente não é igual, que bom que a gente é diverso, que bom que a gente olha um para o outro e vê diferenças e vê similaridades e vê diferentes crenças. E isso que é bonito na sociedade, né? É essa diversidade. Então, eu discordo de que nós somos todos iguais. Agora, o que a gente não pode ter é a desigualdade na forma de tratamento, na forma de ser cidadão, né, na nossa sociedade. Então, é nisso que a gente não pode ser desigual. Mas ser desigual esteticamente, ser desigual ideologicamente, politicamente, é completamente natural e é bom que seja dessa maneira. E aí, para falar dessa questão do lugar de fala, é isso, né? A gente só pode falar daquilo que a gente vivencia, né? A minha trajetória de vida não é igual à sua,
E tem coisas que vão tocar em mim, que não vão tocar em você, ou que vai tocar de uma forma em mim, e que vai tocar de uma forma completamente diferente em você. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Cada um tem o seu lugar de fala, tem a sua história. E só quem pode falar se sofreu racismo ou não é uma pessoa negra. É quem sofre o racismo é que pode falar, porque o que pode ser uma piada, uma simples piada, né? Às vezes as pessoas recorrem a isso, dizem, não, mas é uma piada, uma brincadeira. Quem pode dizer até onde aquilo te fere ou não é quem está sofrendo, é quem está sendo vítima daquela brincadeira. E às vezes pode até ser uma brincadeira, mesmo que de mau gosto, mas pode ativar algum gatilho por questão de algum trauma que você teve. E isso pode afetar a sua vida no geral. Brenda, como educadora, ela pode falar que... Eu tenho certeza que ela nota em alguns casos, alguns alunos, alguns dos inscritos das pessoas que fazem nossa formação, por já sofrerem algo na juventude, quando criança, eles têm um trauma e até a forma deles como chegam no local é com menos confiança, com menos desenvoltura para dar o seu melhor, para demonstrar o seu melhor lado, não é isso, Brenda? Sim, Pedro, foi até algo que foi abordado na oficina passada. Aconteceu de alguns jovens falarem sobre isso, sobre essas inseguranças, né? E isso traz insegurança no ambiente de trabalho, traz insegurança na hora de fazer uma entrevista, você não é visto da mesma forma. E aí, isso foi conversado, isso a gente tenta desmistificar, né? Essa questão do racismo. Só que, às vezes, não só falando o que funciona, não é só a gente conversando o que funciona na realidade. E eles se sentem muito reprimidos em relação a isso. E para trazer para o ambiente de trabalho, eu queria perguntar, Franci, o que a gente pode fazer? O que, por exemplo, esses jovens fariam caso acontecesse um episódio de racismo dentro do ambiente de trabalho? Como a gente está nessa linha, né? A gente precisa pensar duas formas, né? De formas de racismo, né? Que eu considero importante a gente conversar. Existe uma forma de racismo que é mais escancarada, né? E que, infelizmente, muitas pessoas negras, inclusive, já vivenciaram. E que é deslegitimada por outras pessoas que não estão vivendo. E existe uma outra forma de racismo que é também o racismo velado, o racismo estrutural, né? E aí a gente, para pensar no ambiente de trabalho, a gente precisa pensar nesses caminhos que se seguir diante de uma situação dessa, a gente pensar primeiro em qual a situação, né, de racismo está acontecendo. Se é um racismo escancarado, né, existem leis, né, o racismo chegou a ser agora, né, o crime de racismo é inafiançável, né? Agora o grande problema é quem é condenado por racismo no Brasil, né? Porque sempre dá uma forma de minimizar isso, né? Então, quando a gente vai denunciar esses crimes, a gente chega nas delegacias, não temos delegados negros, não temos juízes negros, então existe uma relativização. Mas existem mecanismos legais que podem ser acessados, né, para combater, para minimizar, para ajudar a superar. E quem sofreu também, né, procurar ajuda, até emocional, porque realmente é uma questão que abala emocionalmente, né, as pessoas. E esse seria um caminho com relação a um racismo mais escancarado, né? Mas existe um racismo que a gente precisa falar sobre ele e eu acho que é o mais importante. Porque a gente só consegue combater aquilo que a gente admite que existe. Então, se para mim uma caneta azul é um problema, eu só vou conseguir combater esse problema da caneta azul se eu admitir que essa caneta azul existe. Se eu continuo negando, dizendo que essa caneta azul não existe, como é que eu vou combater algo que não existe? Então, essa é a sutileza do racismo estrutural, que muitas vezes as pessoas dizem que não existem, né, que é um vitimismo, né, na verdade os dados concretos aí da realidade mostram que não é isso, que o racismo existe sim, infelizmente, e as pessoas negras sofrem com isso de forma escancarada e sofrem também muitíssimo de uma forma estrutural, né? Então, nessa forma estrutural, para mim, na minha cabeça, o que a gente precisa fazer é admitir, é o primeiro passo.
né? Então, às vezes a gente pergunta, se a gente for fazer um experimento, eu já vi alguns experimentos na internet, né, das pessoas perguntando, existe racismo? E as pessoas dizendo, sim, existe. Acho que é até protagonizado por Lázaro Ramos e Thaís Araújo. E aí as pessoas respondem que sim, que existem. E aí, quando eles perguntaram, mas você é racista? Não. Então, o racismo existe, mas ninguém é racista, né? Porque o problema é você admitir que você é. Não é nem você ser, o problema é você admitir que você é. Então, o primeiro passo que eu acredito que a gente precisa para combater isso é admitir que existe um problema, admitir que existe um racismo, admitir que a gente precisa avançar muito, que a gente vive numa sociedade que é desigual, né, racialmente falando. Então, o primeiro passo para mim, o primeiro caminho é admitir. Exatamente. E um ponto que eu também acho muito maluco em relação a tudo isso, não sei nem se maluco é a palavra certa, mas é que normalmente as pessoas justificam não ser racista com o mínimo contato possível que elas têm com uma pessoa de pele escura. Eu não entendo qual a lógica disso, mas eles sempre falam, o irmão da minha namorada é preto, a minha tia, não faz o menor sentido. É como se fosse um detalhe, entendeu? É algo que na minha cabeça não consegue ter o mínimo sentido. A gente tem realmente esse problema, né? E a gente, pra gente se proteger, negar, né, o nosso comportamento ali preconceituoso, às vezes muitas pessoas recorrem a isso. Eu não sou machista porque eu tenho minha mãe, eu estou casado com uma mulher. Eu não sou racista porque meu pai, meu primo é preto. E isso não quer dizer nada. Eu achei interessante você trazer isso, Pedro, porque eu estava doida para contar essa história aqui. Quando, né, eu não tinha tanta consciência, né, de consciência racial mesmo, não me reconhecia enquanto uma mulher negra, porque é um processo também de você se reconhecer, né? Então, ali no finalzinho da minha adolescência, por ali, eu acho, no início da juventude, eu não tinha tanta consciência, né? Não me reconhecia como uma mulher negra. E eu lembro que eu fui numa farmácia aqui da nossa cidade e eu fui com a amiga. E aí, quando cheguei na farmácia, tinha um atendente lá, um homem alto, branco, loiro, olhos azuis. E aí, fez todo o atendimento. Quando estava saindo, eu disse para essa minha amiga, ele é o dono da farmácia? E minha amiga conhecia ele. Ela disse, não é o dono da farmácia. Por que tu achou que ele é o dono da farmácia? E aquilo explodiu a minha cabeça naquele dia. Porque eu disse, por que eu pensei que ele, só porque ele era branco, alto, olho azul, por que ele tinha que ser o dono? Porque nenhuma outra pessoa que estava ali poderia ser o dono da farmácia. Então, eu sou uma mulher negra, né? Hoje meu cabelo tá trançado, mas eu uso meu cabelo black. Eu me reconheço mesmo como uma mulher negra, né? Hoje tomei consciência dessa minha condição, mas lá atrás não tinha isso. Mas você vê, uma pessoa negra. Eu sou uma pessoa negra, né? De traços muito marcantes da minha negritude, e ainda assim tinha esse imaginário. Então, o fato de você ter um primo, um amigo, um tio preto não vai te fazer menos racista, porque o racismo, né, principalmente esse velado, ele tá na forma, no não imaginário, na forma como a gente pensa, né, as pessoas negras. Se a gente for pensar aqui, né, quem frequenta shopping, quem vai na praia, quem vai num restaurante, você chega lá e você olha para quem está do teu lado, né? Quem está se divertindo, quem está consumindo, quem está comprando e quem está trabalhando, né? De que cor são essas pessoas? Quem está trabalhando, né? Então, tá no imaginário e também tá muito já difundido na divisão ali social, né? Quarta-feira eu tive a oportunidade de conversar com os protagonistas do nosso município a respeito desse tema, e nessa oportunidade eu compartilhei com eles um vídeo de uma empresa, né, de RH,
que dividiu ali os candidatos em 2 grupos e mostrou fotografias. Um experimento social também. E nessas fotografias, o primeiro grupo viu pessoas brancas em determinadas funções. Tinha uma mulher branca na pia, tinha um homem branco de terno, tinha um homem branco no jardim, tinha uma mulher branca grafitando. E aí os 2 grupos recebem as mesmas imagens, aliás, nas mesmas funções, só que o que muda é a cor das pessoas. E aí o primeiro grupo que teve acesso às pessoas brancas, quando viram o cara branco de terno, não, ele é o CEO, ele é o dono da empresa. Quando viu a menina lá branca, loira, grafitando o muro, não, é grafite é arte. Quando viu um homem correndo, um homem branco correndo, tá atrasado. E aí o grande impacto do vídeo é quando vai mostrar essas mesmas funções executadas pelo pessoal negro. E tá lá, o cara negro de terno, ele é motorista. Ele é segurança. Tá lá o cara preto correndo, não tá atrasado não, isso aí ele é ladrão, tá correndo, cometeu um crime e tá correndo. Tá lá a menina negra com a latinha lá pintando, não, é picho, isso aí é crime, né? E aí fica notadamente marcado como a gente percebe, né? Como tá arraigado no nosso imaginário a percepção que a gente tem das pessoas brancas e das pessoas não brancas. Quais são os lugares que é destinado a elas e quais os lugares que não são. Onde elas podem estar e até onde elas podem ir. Então, por isso que eu repito, né, a necessidade da gente sempre tá conversando sobre isso, porque a gente precisa primeiro desconstruir isso na nossa cabeça. E todos nós, pessoas brancas e pessoas negras, algumas pessoas negras já tomaram essa consciência, já estão engajadas nessa luta. O que a gente precisa é que mais pessoas brancas se engajem também, admitam, né, reconheçam e parem de dizer que é mimimi, que é vitimismo, que a gente realmente possa enxergar que essas diferenças existem, que é o primeiro passo para a gente conseguir mudar é admitir. Exato, e esse ponto de você se reconhecer vem muito também do que você vê à sua volta, porque eu cresci, você, Brenda também, todos nós crescemos vendo bonecos de cabelos lisos, propagandas, novelas, filmes com pessoas de cor de pele branca, olhos claros. Então, pra gente se sentir representado e se ver naquele local também é muito difícil. Então, é algo que é muito voltado também para o ambiente de trabalho. Normalmente, os chefes são brancos, os advogados são brancos, entendeu? E os motoristas normalmente são pretos. Então, se você entra numa empresa, você não vai conseguir se ver como gerente se todo mundo que é igual a você, que veio de onde você veio, que tem a mesma escolaridade que você, só trabalha na limpeza. Concorda comigo, Brenda, nesse ponto de vista? Concordo sim. Eu acho que o que o Francis falou tem muito essa questão de você admitir, né? Eu acho que admitir, até você que é negro, não somente a pessoa branca, mas o negro também tem que admitir que tem um problema ali, que acontecendo algo ali. Então, assim, isso vem de muitos anos, de achar que só quem pode ter algo é uma pessoa branca, só quem pode ser chefe é uma pessoa branca. E não, o negro ele vem tomando o seu lugar hoje em dia. Quando a gente vê até onde vai também os desdobramentos do racismo, né? Porque Pedro e Brenda traz agora algo que mexe na identidade, na projeção, nos sonhos, né? Quando a gente pensa nessa questão do papel da representatividade, né? Eu estava pesquisando para poder conversar aqui, né? Essa pesquisa que a gente faz preliminarmente. E não sei se vocês são noveleiros, eu já fui mais, hoje eu não sou muito, mas as telenovelas da Globo tem 72 anos que a Globo produz telenovelas, né? E só agora, em 2023, só agora, né, que a gente conseguiu, em todas as novelas, ter pelo menos um protagonista preto. Então, é isso.
O que é que essa mensagem, ano após ano, vai passando ali? Que o espaço de protagonismo não é para o negro. Que um espaço de poder, né, não é para o negro. Na história do nosso país, quantos presidentes negros nós tivemos? Eu fui pesquisar também, fiquei curiosa. E aí eu descobri que nós tivemos um. O nome dele é Nilo Peçanha. Ele era vice-presidente e só chegou a ser presidente porque o presidente faleceu. Então, no fato de eleger mesmo, nós não tivemos. Eu gosto muito de livros. Aí fui ver na Academia Brasileira de Letras. Tá lá. Mais de 100 anos, né, da Academia Brasileira de Letras. 40 cadeiras. E só 3 autores negros ocuparam essas cadeiras. Então, a gente vai olhando esses dados e vai se impactando com essas informações. Meu Deus do céu, E aí hoje a gente, né, como Brenda falou, a gente já vê mais donos de empresas negros, a gente já vê médico negro, a gente já vê advogado negro. Quando vai chegando com mais posição de poder, mais difícil fica, né, ali ter pessoas negras, mas não é suficiente ter um. Não é suficiente ter alguns, né? O que seria interessante é que tenha igualdade nesses espaços, não é ter um, né? Não é ter um totem, né? Como é um termo que se usa para os estudiosos. Às vezes o negro é um totem, né? Eu tenho uma vaga ali para negro, uma na empresa. Todo mundo é branco, só um negro, que é para dizer, essa empresa é inclusiva. Então é o totem, né? Então a gente não precisa de totem, a gente precisa de igualdade nesses espaços. O que a gente precisa realmente é disso. E eu acho que se você chega nessa posição, você que é negro, chega nessa posição de liderança, eu acho que você deveria influenciar dentro da empresa outras pessoas, né? Promover essa questão da igualdade dentro da empresa, para que as pessoas se sintam mais à vontade também. Mas isso volta exatamente no ponto que a gente tá falando no começo, de você ter a consciência, entendeu? Porque muitos negros, para chegarem num patamar muito alto em uma empresa, num ambiente de trabalho, ele sabe que tem que fazer o dobro. Ele consegue fazer o dobro. Porém, ele perde muito da identidade dele. Ele acaba cedendo. Ele acaba até se tornando até racista, entendeu? Quantos negros hoje em dia estão em locais altíssimos, porém só se envolvem com mulheres brancas, só estão em lugares frequentados por pessoas brancas, se vestem igual pessoas brancas, não porque eles querem, não porque eles gostam, mas porque eles estão tentando ser mais um do que todo mundo aceita, entendeu? Eles estão deixando de lado sua origem justamente para conseguir alcançar cargos altos, entendeu? E isso é muito doloroso, porque um negro, um jovem negro de periferia, de um local onde ele tem menos oportunidades, além dele ter que fazer 2 vezes mais, ele tem que se tornar algo que ele não é. Então, no ambiente de trabalho, para você crescer, para você conseguir o seu lugar, para você conseguir alcançar novos patamares, você não basta ser bom, você tem que ser excelente. Você tem que ser 2 vezes melhor do que alguém que está competindo com você. Como o Francis estava comentando aqui, o único negro que foi presidente do Brasil foi porque o presidente saiu e ele foi eleito, não foi porque votaram nele, não foi porque o povo escolheu ele, entendeu? E mesmo assim, hoje em dia, o Lula representa muito a classe mais baixa da população brasileira, mas de certa forma ele não é negro. Então mesmo o maior representante da classe onde a maioria é negro, não é um negro, entendeu? Então isso é um ponto que deve ser visto e avaliado por todos nós, entendeu? E aí eu queria também... que a gente acabou conversando, conversa é boa, a gente vai entrando, né, em diversos assuntos, mas também de como esse racismo ele é sentido, né? Quando eu separei aqui um exemplo, né, para o caso escancarado, né, de racismo, que a gente já falou lá no começo, eu pensei na história do jogador Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior, um homem preto, muito bom no que faz, né? Sou vascaíno, mas tenho que admitir. Muito bom no que faz, tem muito dinheiro, joga num grande time e isso não impediu, né, de Vinícius Júnior sofrer racismo de forma recorrente, até chegar a um ponto dele não aguentar mais, revidar, né,
dizer para as pessoas, ó, essas pessoas estão sendo aqui racistas, e no final do jogo, Vinícius Júnior ainda levou um mata-leão, né? Um mata-leão no pescoço e foi expulso do jogo. Então, assim, às vezes o quesito renda, o quesito prestígio social, o quesito influência, enfim, alguns elementos vão minimizando a forma como você vai sentindo o racismo. É a mesma coisa de quanto mais retinto você é, mais você sente os desdobramentos do racismo. É retinto no sentido de quanto mais pele escura você tem, quanto mais traços de negritudes. E aí quando você vai, né, que é a tese do colorismo, né, quando você vai ali ficando um pouco mais claro, vai tendo uma sutileza, mas isso não quer dizer que vai te impedir de sofrer, né? Vinícius Júnior está numa posição que ele poderia não sofrer se a questão é só contra pobre, porque muitas vezes as pessoas, não é porque é negro, não é porque é pobre, o preconceito é de classe. Tem um preconceito de classe, mas a gente precisa fazer esses recortes, ver esses vieses também, né, de raça, porque Vinícius Júnior, teoricamente, não deveria, né, sofrer, se fosse só por essas questões, por esses elementos, mas isso não impediu que ele sofresse de uma forma covarde, grotesca, brutal, dolorosa, né, o racismo ali que ele sofreu. Então, ver também como isso se desdobra, né? E como a gente estava falando há pouco da questão de se desdobrar na construção da identidade mesmo, né? E dessa questão da representatividade, a gente pensar que como Brenda trouxe, né? Que a gente não pode, né? Que aquele espaço não é destinado. Né? Lá atrás a gente remete o exemplo da Xuxa, né? As meninas que queriam ser paquitas, mas eram negras e não podiam porque paquita era um padrão. A Barbie, que só era um padrão de boneca, não existia diversidade, né? Enfim, a gente vê muitos jogadores de futebol, a gente vê artistas, mas alguns espaços, por exemplo, apresentador de programa, a gente lembra de Maju, né? E quem é o outro? Quem é o outro que tem? Agora, vamos listar aí pessoas brancas? Né? A gente enche, né, conta mais de 2 mãos, né, falando dessas referências. Mas que isso não possa, eu sei que é difícil, mas que isso não possa nos limitar, assim, no sentido de se a gente ainda não tem referências naqueles espaços, que a gente possa ser. E aí Pedro traz mais uma coisa difícil, né, da gente lidar, que a gente precisa fazer 2 vezes mais, é verdade, mas a gente sabe que socialmente nada é de graça, né, e às vezes a gente só consegue com isso, problematizando, brigando, e é exaustivo, é desgastante, e às vezes a gente não quer. Eu queria um dia não precisar lutar. Eu queria um dia não pensar que eu sou uma mulher negra. Eu queria um dia não pensar nos elementos sociais que me atravessam, né? E que só a minha existência, né, bastasse. Só quem eu sou, só o que eu faço. Mas às vezes eu preciso fazer esse recorte. Eu preciso reconhecer que eu sou uma mulher, eu preciso reconhecer que eu sou uma mulher negra, né? Eu preciso reconhecer que eu sou de classes sociais mais baixas. Então, tudo isso eu preciso fazer esses recortes. Eu queria não precisar fazê-los, mas a gente às vezes precisa para que a gente possa tentar ir reconstruindo esses espaços, a gente pressionando, porque se a gente for esperar só que as pessoas simplesmente acordem e digam, não, a partir de agora vocês vão ter os mesmos espaços, vão ganhar a mesma grana, vão ocupar os mesmos cargos, vão ter o mesmo prestígio, vão receber os mesmos tratamentos, né? Porque a gente precisa falar sobre isso também, dos mesmos tratamentos, na forma como a lei, até a própria lei, legislação, ela é diferente, ela é aplicada de maneira diferente para pessoas brancas e pessoas negras, né? Que mundo, né? Que sociedade é essa que a gente tem que o padrão de risco é ser um homem negro, o homem negro que assusta, é o homem negro que é suspeito, né? O homem negro que para o homem negro que a gente segura a bolsa, que a gente troca de calçada, né? Então,
isso faz parte, né, de uma formação ali da policial, da legislação, tem uma predisposição a se criminalizar os negros, né? E a gente precisa também falar sobre isso, dessa forma de tratamento, né? De receber os tratamentos. As penas são iguais, recebem o mesmo tratamento, recebem o mesmo acolhimento. Às vezes a gente vai olhar ali, hoje a gente no mundo da internet, né? As pessoas, a gente fala muito de hater, né? O hater é igual para uma pessoa branca e para uma pessoa negra, né? Então tudo isso, todos esses lugares, esses espaços, a gente precisa problematizar, a gente precisa admitir que existe, a gente precisa conversar e a gente precisa de alguma forma juntar esforços para que a gente quebre esses padrões, esses paradigmas. Exato, e se a gente tem muito preconceito na nossa sociedade, não vai ser diferente no ambiente de trabalho. Então, o jovem que nos assiste tem que ter a consciência de que vai enfrentar isso em todo local que você for, entendeu? Como o Francis estava dizendo, não existe um dia de folga, não existe um dia que você não precise lutar para mostrar os seus direitos, para mostrar que você é bom, para mostrar que você é capaz, porque em todo local que você for, você vai enfrentar e você vai passar por isso. Então é necessário ter muita inteligência emocional no ambiente de trabalho para poder saber lidar com isso tudo, entendeu? Eu acho que falar sobre essa questão do ambiente de trabalho que a gente está produzindo é realmente não deixar... a gente fala muito isso, né, sobre o racismo, sobre o quanto é difícil, e a gente precisa falar realmente. Não é à toa que a gente tem um mês no ano, que a gente tem um dia no mês de novembro para falar sobre essa temática. A gente precisa falar isso, mas o que eu quero reforçar com esses jovens é que, por mais que não se tenha tantas referências, por mais que seja difícil, que você não se limite a isso, né? Que você queira fazer uma jornada diferente, né? E eu torço muito para que a gente não precise dizer, ele foi o primeiro negro na universidade, ele foi o primeiro negro dono de uma empresa, ele foi o primeiro negro em qualquer lugar que a gente possa imaginar, mas se por enquanto é o que a gente tem, né, que a gente possa não se limitar a isso, né, não tem um negro ali, então vai ter, e quando eu chegar lá eu vou questionar as pessoas porque só eu tô aqui, e eu vou criar mecanismos para que não só eu esteja, mas que eu possa trazer, né, outros negros comigo, outras pessoas comigo. Então o fato de não existir referências, o fato de ainda não ter espaço, ou de já existir, e ser poucas, né, ser pouco espaço, ser um espaço desigual, que isso não nos limite, né, que a gente possa continuar sonhando, que isso não entre na nossa cabeça como um demérito nosso, como se isso fosse culpa dos negros. Os negros não estão em certos espaços, não é porque os negros são menos capazes, né? Eu acho que o mais importante é isso, isso não é demérito da população negra, né? A forma como o nosso país está estruturado, os espaços, os cargos públicos está estruturado, não é demérito nosso, não é culpa nossa, pelo contrário, nós somos vítimas nesse processo, vítimas de um processo lá de trás chamado escravidão, né? Que acabou, aboliram, mas que quando chegou esse dia da abolição, não foi criada nenhuma política de reparação, não foi pensado em como depois de todo o horror que foi feito, né, não foi pensado em como dar dignidade e condições de vida para essa população. E essa população precisou ir morar nas áreas mais periféricas, precisou se submeter aos trabalhos mais precários e desumanos. Então, assim, não é demérito nosso, não é uma culpa nossa, pelo contrário. É por isso que a gente precisa pressionar, né, quem está no poder e questionar sempre, pedindo políticas públicas voltadas para reparar, né? Por isso que eu sou fã da política de cotas, sim, porque é uma forma de reparação de algo que está estruturado na nossa sociedade. Nós não tivemos acesso às mesmas coisas, nós não tivemos as mesmas heranças, nós não tivemos acesso aos mesmos trabalhos. Quando os negros, quando a escravidão acabou, em vez de absorver a mão de obra negra, se absorveu mão de obra imigrante, italiana, europeia,
né, em vez de absorver a força de trabalho negro, para não dar trabalho aos negros, então os negros tiveram que submeter, passar fome, subir o morro. Então essa é a história que a gente não pode desconsiderar quando a gente está debatendo a consciência negra. E esses desdobramentos, eles estão aí até hoje e incidem sobre a forma como a gente, no nosso imaginário e na forma como a gente se organiza enquanto sociedade. Então, a principal mensagem é: não pense que isso é um demérito seu. Você não está lá, não é porque o negro não é bom, não é porque o negro não é capaz, não é porque é menos inteligente. É porque a forma como a gente se organiza enquanto sociedade ainda privilegia pessoas brancas e não privilegiam tanto as pessoas negras. Então, se você está querendo ingressar e isso te assusta, porque já me assustou um dia, né? Antes de ser assistente social, eu pensei em ser jornalista, eu pensei em ser escritora, e a gente pensa em tantas coisas, e tem gente que pensou em ser médico, e tem gente que pensou em ser juiz, e a gente para e olha e diz: mas quantos tem? A gente pensa em, sei lá, ser empreendedor, e a gente diz: mas empreendedor, tem quantos empreendedores negros? A gente vai olhar a lista da Forbes dos bilionários, tem lá 10 caras, nenhum é negro, e a gente pensa: pô, eu queria ser bilionário, eu queria ser montado na grana, mas eu olho e digo: mas não tem nenhum negro ali. Mas que isso não nos limite e não gere em nós essa crença de que você não está lá porque você não quer, porque você é vítima, porque você está com mimimi, ou porque você é menos, porque você é menor, porque você é menos inteligente. Não é isso. A gente não está lá por conta de uma estrutura social, e que a partir desses diálogos, desses momentos, dessa admissão, desse conhecimento, a gente consegue avançar e quebrar, nem que seja um pouquinho. E saber se impor, né, França? Eu acho que lugar de negro é em todos os lugares, assim como em todas as pessoas. Então, o que você quer, você tem que ir atrás, e independente dessas circunstâncias, né, fazer valer a pena. E denunciar, que é algo que é muito importante também, se caso vocês virem ou se acontecerem com vocês, saber que racismo é um crime e que tem que ser denunciado, independente se seja no ambiente de trabalho ou em outro ambiente, tem que ser denunciado, né? E se você não é uma pessoa negra que está vivenciando o racismo, mas está presenciando, seja um aliado, né? Seja um aliado, fortaleça, abrace, brigue junto, diga: vou denunciar junto, vamos na delegacia, preste esse apoio, né? É muito importante, porque às vezes esse caminho é muito solitário, cruel e solitário, né? Porque às vezes as pessoas tentam o tempo todo te deslegitimar, não reconhecer a tua dor, a dor da tua história, a dor dessa história, né, da população negra. Então, se você está vivendo isso, eu espero muito que ninguém mais precise passar por isso, mas se alguém precisar, que a gente encontre aliados, suporte, tanto nas pessoas brancas como nas pessoas negras e nas instituições. E é isso, né? Vamos denunciar, vamos não deixar isso passar impune, porque denunciar, né, gerar dados também é uma forma de gerar elementos para a construção de políticas públicas. Exatamente, não adianta só ser contra o racismo, é necessário lutar contra ele também. E o preconceito, o racismo sempre vai existir. De um tempo para cá, obviamente que muitas pessoas abriram mais a mente, obviamente que isso ficou mais forte, porém ainda não é 10% do que pode ser. Ainda não temos a igualdade, ainda não temos uma vida justa da forma como deveria ser. Então é isso. Queria saber se França tem mais alguma coisa a dizer, agradecer também pela presença, pela oportunidade. Pedro e Brenda, eu que agradeço, né, por esse espaço, por esse momento, né, por bater esse papo aqui com vocês e saber que isso vai chegar em muitos jovens, né, que vão escutar, ou que vai ouvir de um amigo que escutou, né? Então, gente, já escutem, já compartilhem, já tenham esse papo com os colegas de vocês, com os familiares de vocês, e agradecer por esse momento mesmo, por essa oportunidade. Eu acho que todo momento como esse é muito válido, porque como eu contei lá no começo, quando a minha primeira vez que a minha cabeça explodiu no sentido de ampliar com relação ao tema do racismo, foi numa conversa despretensiosa com uma amiga minha, né? Então eu sei da importância que uma conversa com quem você admira, com quem você tem referência, uma conversa, ou às vezes uma fala, algo que alguém disse,
muda a tua cabeça, muda a tua forma de enxergar o mundo. Então, eu sou muito grata por poder nesse espaço trazer um tema que é tão significativo para mim, mas não só para mim, né? Então, que bom que a gente pôde fazer esse momento, e eu espero que a gente conversou aqui possa fazer o que aconteceu comigo lá atrás, né? Que possa abrir a nossa cabeça e possa nos fazer e nos engajar cada vez mais nessa luta tão importante. Bom, queria saber se Brenda quer falar mais alguma coisa. Agradecer também ela pela presença. Queria agradecer a todos por assistirem até aqui, por aprenderem junto conosco. Queria agradecer também a Secretaria de Assistência Social, na pessoa da secretária Cíntia Cordeiro. E é isso, gente. Até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.